Vamos lá, seguindo aqui então, o nosso módulo que está tratando da parte de função de segundo grau, também chamada de função quadrática, lembrando que função de segundo grau também é um modelo do que a gente chama de função polinomial. Função polinomial, por exemplo, a gente tem função de primeiro grau, também é uma função polinomial. Função do segundo grau é uma função polinomial. Agora, uma função de terceiro grau, a gente não estuda a fundo aqui, né? Também não vai fazer dentro desse módulo. Mas uma função de terceiro grau é também uma função polinomial. Se eu te apresentasse uma expressão do tipo 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x mais 2, isso é um polinômio que a gente fala. Como a gente tem ali duas variáveis, y e x que sejam, a gente fala que eu tenho então uma função polinomial do terceiro grau, tá bom? Então, se você pegar alguma questão de prova tratando uma função de segundo grau como uma função polinomial, tá perfeito, ok? O que a gente vai fazer aqui então dentro desse bloco? Dentro desse bloco, eu vou falar com vocês sobre o cálculo das raízes e sobre o número de raízes. E aí, eu vou, nesse momento aqui, fazer. Acaba que eu não tenho como passar por essa parte aqui sem relembrar algumas coisas quando a gente estuda equação de segundo grau. Então, dependendo da facilidade que você tem aí dentro de alguma, né, dentro do estudo de equação do segundo grau, vão ter alguns trechos aqui desse vídeo que, se você quiser, você vai poder adiantar, tá bom? Agora, se aí do outro lado estiver bem cru mesmo, você, Bruno, tem muita dificuldade. Então, ótimo. Aí aqui eu vou colocar as peças que eu preciso no lugar. Fechado? Então, a primeira coisa é o seguinte. Eu vou começar aqui apresentando para vocês alguns gráficos já prontos. Ao final desse módulo, você vai conseguir transformar aquela expressão y igual a x ao quadrado mais 4 naquele desenho que está ali. E aqui eu trouxe o desenho pronto, certo? Só que lembra, existe a magia, né? Para transformar a expressão algébrica num desenho. Então, como que a gente fez aquele gráfico ali surgir? Aquele gráfico ali surgir é como se eu tivesse atribuído infinitos valores para x, obtido seus respectivos valores de y de acordo com aquela lei, unido esses infinitos pontos, e aí eu fiz surgir, então, aquela parábola que está ali. Então, só para a gente retomar algumas ideias do que a gente já viu no primeiro bloco. Primeiro, qual que é o valor do coeficiente a dessa função? O coeficiente a dessa função está aqui, ó. O coeficiente a é 1, perfeito? Então aqui, o que, que vocês vão ter que ficar atentos? Brunão, onde que eu enxergo o a na função? É muito comum esse tipo de erro, tá bom? Onde que eu vou olhar? O a ali não vale 1? Desculpa, gente, aqui é para o meu a valer menos x, tá bom? Essa expressão aqui ela tem que ser menos x ao quadrado. Até porque se fosse o a igual a 1, a concavidade não ficaria virada para baixo, tá bom? Então ali a minha expressão tem que ser y igual a menos x ao quadrado mais 4. Estava faltando um menos ali na apresentação do slide. Então vamos de novo. Brunão, onde que eu enxergo o valor do a? Onde que está o menos 1 que é o a? O menos 1 que é o a é esse aqui? É esse aqui? Não estou entendendo, mas não é para entender mesmo. Esse a, aliás, é para entender. É para entender, não é para você achar esse a no gráfico. O a, ele passa simplesmente a ideia de uma concavidade, da concavidade, certo? Você vai perceber que tem coerência entre o que está desenhado e o que está na expressão algébrica pelo fato do seu a ser um número negativo. Como o a ali é negativo, eu precisaria perceber o movimento da parábola com a concavidade virada para baixo, certo? Então, onde que está o a? Você não está vendo o a, você está vendo o movimento da parábola, você está vendo a concavidade virada para baixo, perfeito? Muito bem. Outro, y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, eu tenho aqui, olha, o valor desse a, que é quanto? Que é 1. Então, se o a é positivo, de novo, não precisa... Onde que eu vou marcar esse 1? Não é para marcar esse 1. O a, ele vai passar a ideia da concavidade. Então, aqui, a minha parábola tem a concavidade virada o quê? Virada para cima. Isso é coerente justamente porque o meu a, ele é o quê? Ele é positivo. Então, quando eu fosse partir para a marcação dos pontos, você ia perceber que por mais que você fizesse força para o desenho da parábola ficar diferente, você não ia conseguir. Você começa a pegar ali alguns pontos que satisfazem aquela expressão. Quando você joga esses pontos no gráfico, quando você começa a unir esses pontos,
naturalmente vai surgir uma parábola que vai ter que ter a concavidade virada para cima. Perfeito? Ótimo. Então aqui, num primeiro momento, não trouxe novidade nenhuma para esse bloco. O que eu fiz no exemplo anterior e nesse foi uma questão de observar um gráfico que inclusive já está pronto e só reforçar a observação da concavidade, tá bom? Agora, vamos ver aqui a questão das raízes. Como que eu faço para descobrir raiz ou zero de uma função de segundo grau, e não só de segundo grau, como de qualquer tipo de função, independentemente de ser polinomial ou não? Para você descobrir raiz ou também zero de uma função qualquer, você pega a expressão que representa aquela função igual a zero. Então, se fosse uma função de primeiro grau, y igual a 2x mais 5, você pegaria 2x mais 5 igualaria a zero. Uma função de segundo grau, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Pega x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Aí, se for uma de terceiro grau, pega aquela expressão igual a zero. E se for uma função seno, pega aquela expressão e vai igualar a zero. Perfeito? Para você descobrir a raiz ou zero de uma função qualquer, raiz ou zero tem a ver com a interseção do gráfico com o eixo x. Tem a ver, então, com anular, tornar os valores de y iguais a zero. Então, é o que está anotado aqui para vocês. Ó. Raízes ou zeros da função, aqui anotado, são os valores que anulam a função. Para determinarmos as raízes, basta igualarmos a função a zero. No caso de uma função de segundo grau, sempre poderemos calcular as raízes através das fórmulas abaixo. Então, aqui eu estou te apresentando a fórmula de Bhaskara. Para você descobrir as raízes de uma equação de segundo grau, você tem fórmula de Bhaskara. Brunão, mas tem ali aquele lance de soma e produto, não tem? Também, não tem? Tem. Então, a gente vai abrir um bate-papo aqui sobre essas duas situações. Eu sempre falo com vocês, a fórmula de Bhaskara jamais é para ser demonizada. É uma fórmula que é justamente para ser a sua bengalinha de segurança. Se por algum motivo, de cabeça, você não conseguir resolver, ou se você não conseguir encontrar as raízes, a fórmula de Bhaskara é que vai te salvar. Aquilo ali é uma fórmula padrão. Ah, mas aí eu gasto muito tempo que blá blá blá. Não. Gasta muito tempo por uma falta de prática. A gente tem que colocar isso na balança, certo? E se você é um aluno que já está treinado, resolver uma equação de segundo grau não é para ser problema seu na hora da prova, perfeito? Só para ser mais um processo dentro de um ritual de processo que você vai seguindo aqui para trabalhar com função de segundo grau. Então aqui a fórmula de Bhaskara está anotada e vou relembrar com vocês a questão da soma do produto. E que a ideia, então por isso que eu falei que esse trechinho aqui do vídeo vai ser de revisão, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre equação de segundo grau, questão de soma e produto. Para você, a galera do ao vivo, não tem jeito. Mas para você que está assistindo na plataforma, se quiser adiantar um pouquinho esse trecho do vídeo, pode fazer, tá bom? Aqui, então, o que eu vou precisar que vocês se lembrem comigo? Vamos colocar aqui, eu já vou aproveitar esses exemplos que estão aqui, perfeito? Vamos supor que eu pedisse para você determinar as raízes dessa função que está aqui, ó. 3x ao quadrado mais 5x menos 2. Como que eu faço para descobrir raiz? Para descobrir raiz, de acordo com o que eu acabei de falar, eu preciso pegar aquela expressão e igualar aquela expressão a zero. Então está aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a zero. Essa que está aqui é a equação de segundo grau. Perfeito? Aí, presta atenção. Essa que está aqui passou a ser uma equação de segundo grau. Existe diferença no objeto matemático que você está lidando. A primeira expressão, y igual a 3x ao quadrado mais 5x menos 2, aquilo ali é uma função de segundo grau. Por que é uma função? Porque aí ali eu estou relacionando duas variáveis. Na primeira expressão, é fundamental que vocês saibam diferenciar. Nessa expressão, qual que é o valor do x? Nessa expressão aqui, gente, não faz sentido eu te perguntar qual que é o valor do x. Por quê? Porque aquilo ali, naquela expressão ali, o meu x ele pode variar, certo? Ali, lembra que a gente está falando desde o início desse módulo? Ali no lugar do x, eu posso colocar infinitos valores. Então, ali não faz sentido eu te perguntar qual que é o valor do x naquela primeira expressão. Agora, nessa que está aqui, faz. Por quê? Eu igualei isso aqui a zero e, ao igualar a zero, eu fechei o circuito. Só podem existir, no máximo, dois valores de x que fazem com que aquela expressão que está ali fique agora exatamente igual a zero. Então, ali naquela expressão faz sentido a gente usar o conceito de incógnita, de qual que é a dúvida, né? De qual que é o valor desconhecido. Ali o x
tem que assumir valores específicos para fazer com que aquela expressão se torne igual a zero. Para você resolver uma equação de segundo grau, então, é o que eu estou te falando. Você vai poder trabalhar com a ideia de soma e produto, que eu vou relembrar com vocês aqui, e vai poder trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Soma e produto é isso aqui. Soma é sempre menos B dividido por A. E o produto é C sobre A. Perfeito? Então, aqui, se você for trabalhar com a ideia de soma e produto numa situação como essa, a soma teria que dar o quê? Menos B, que seria menos 5, sobre o A, que vai ter que ser 3. E o produto? O produto seria o C, que é menos 2, dividido pelo A, que é 3. Se você for trabalhar com soma e produto, eu preciso que de cabeça você some dois números de forma que essa soma dê menos 5 e você multiplique esses mesmos dois números e o produto desses dois números dê menos 2/3. Se conseguir fazer isso, tá perfeito. Aí é por isso que eu falo. Eu liberar você, né, para trabalhar com soma e produto, você tem que estar muito seguro sobre o seu cálculo aqui de cabeça. Deu conta de fazer de cabeça? Tá perfeito. Aí não teria necessidade alguma de trabalhar com fórmula de Bhaskara. Agora, se você estiver numa situação em que, por algum motivo, você precise descobrir os valores ali das raízes da função, e se de cabeça não sair, você tem todo o direito de, às vezes, não conseguir fazer um cálculo de cabeça. Perfeito? Se de tudo de cabeça não sair, aí a gente tem a fórmula de Bhaskara. Então, e aqui também, né, as opiniões são bem controversas. Bruno, cara, esse negócio de soma e produto, para mim, não dá. Porque tudo que for depender de um cálculo de cabeça, eu não consigo, professor. Então, eu prefiro pegar e fazer com a fórmula. Perfeito. Assim como tem gente que não curte trabalhar com a fórmula. Aqui, deixo para vocês as duas orientações, tá bom? Se conseguir fazer de cabeça, tá perfeito. Se não, usa Bhaskara. E aí, vamos lembrar. Por Bhaskara, a gente começa pelo discriminante, então lembra. Esse cara que tá aqui vai ser muito importante pra gente, tá bom? Esse cara que tá aqui vai ser muito importante no estudo da função de segundo grau, que é o delta, cujo nome oficial, na certidão de nascimento dele, tá isso aqui, ó. Discriminante. Perfeito? Esse é o nome de batismo, né, da certidão, discriminante. O apelido é delta, triângulozinho, não mudou de nome não, tá bom? O delta que é o discriminante. E aí a gente vai entender por que a gente chama de discriminante. Perfeito? Fórmula do discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Então aqui nesse caso, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Qual que era o valor do meu b ali? Ó? Meu b era 5. 5 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 2. 5 ao quadrado vai ter que dar 25. Menos vezes menos vai ter que dar mais. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 2 vai ter que dar 24. E aí o meu discriminante, então, teria que ficar igual a 49. Perfeito? Discriminante igual a 49. A gente parte agora, então, para o cálculo do valor do x. Meu x é menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz do discriminante, mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes o valor do a, dividido por 2 vezes, cuidado que aqui o a vale 3, tá bom? Dividido então por 2 vezes 3. O valor do meu x, então, ele vai ficar escrito como se fosse menos 5, mais ou menos a raiz de 7, dividido por 2 vezes 3, que vai ter que dar 6. Daí, então, a gente chega em dois valores aqui para o x. Um x' ou x1, tanto faz, e o x duas linhas ou x2, tanto faz. Quem vai ser o x', quem vai ser o x duas linhas é independente, tá bom? Tem gente que às vezes fala, mas aí é o menos 5 mais 7 que é o x', é o menos 5 menos 7 que é o x', qual dos dois? Tanto faz, aqui eu só preciso que vocês cheguem aos dois resultados, perfeito? Então aqui, ó, menos 5 mais 7 sobre 6 seria uma das raízes, e menos 5 menos 7 sobre 6 seria a outra raiz. Menos 5 mais 7 vai acabar dando 2 positivo, certo? E aí a gente fica aqui então com 2 sobre 6. E aí 2 sobre 6 vai acabar dando 1/3. E menos 5 menos 7 vai ter que dar menos 12. Menos 12 sobre 6 vai acabar dando menos 2. Ok? Esses dois números, então, eram aqueles dois números
E se você foi por soma e produto, de cabeça você teria que ter encontrado. Se você for somar 1/3 com menos 2, pode fazer aí. 1/3 menos 2. Teria que trabalhar ali com a ideia de um denominador comum. Se você fizesse 1/3 menos 2, você chegaria exatamente menos 5/3, perfeito? E se você fizer 1/3 vezes menos 2, 1/3 vezes menos 2 vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente os menos 2/3. Então, aqueles valores ali são as duas raízes dessa função. O que eu preciso que vocês entendam? Lembra que eu falei que a gente tem infinitos valores de x? Perfeito. Mas aqueles dois números ali, eles são muito importantes. Aqueles dois números, eles mostram para mim o momento, né? Na verdade, eles indicam para mim a anulação da função. Existem, como a função é de segundo grau, existiriam no máximo dois valores que poderiam anular aquela função. Nesse caso, quais são esses dois valores? 1/3 e o menos 2. Na prática, o que quer dizer isso? Se você pegar 1/3 e substituir ali naquela função, o valor do seu y vai ser zero. Se você pegar o menos 2 e substituir no lugar do x naquela função, o seu y vai ser zero. Graficamente, o que isso vai indicar para a gente? Vai indicar ponto de interseção com o eixo x. Por isso que aqueles dois pontos ali eles são decisivos, porque aí a gente sabe onde que a parábola está esbarrando no eixo x. Ela esbarra no eixo x? Sim. Em quantos pontos? Em 2 pontos, que são 1/3 e o menos 2. Bom, vou aproveitar aqui, deixar indicado para vocês uma relação que acaba sendo importante, que é essa que está aqui, olha, que é como a gente pode escrever a forma fatorada. Então, aqui, só para complementar a explicação, e não deixar dúvida aqui também, para o que rolou no chat, a forma fatorada de uma, na verdade, não só de uma função de primeiro grau, como de qualquer função polinomial, seria essa que está aqui, olha. Y igual a A, e multiplica x menos x', e multiplica x menos x duas linhas. Então, a partir das raízes que a gente encontra, a gente pode decompor aquela expressão que está ali em fatores de primeiro grau. Isso aqui é um teorema importantíssimo que a gente tem na álgebra. Se a minha função ela é de segundo grau, ela pode ser decomposta em dois fatores do primeiro grau. Então, aqui nesse caso, como que seria a chamada forma fatorada? A forma fatorada dessa expressão que está aqui seria essa, olha, y que é igual. Qual que é o valor do a dessa função? Ó? O valor do a dessa função é o 3. Então, ficaria 3 que multiplica x menos a primeira raiz. Aliás, x menos uma raiz, né? Não precisa, negócio de primeira e segunda raiz não faz sentido. X menos uma das raízes, x menos 1/3. Então ficaria 3 que multiplica x menos 1/3. E x menos a segunda raiz. Só que cuidado, como é x menos a segunda raiz, seria x menos menos 2. X menos menos 2 daria aqui, ó, x mais 2, perfeito? Então essa que está aqui é a chamada forma fatorada. Como eu comentei com vocês, a gente não estuda aqui, né, pelo menos no ensino médio, gráfico de função de terceiro grau, gráfico de função de quarto grau. Mas se eu tivesse aqui uma expressão, né, uma função polinomial de terceiro grau, eu poderia escrever aquela expressão a partir de 3 fatores do primeiro grau. Porque se é uma função de terceiro grau, ela teria até 3 raízes distintas. A gente poderia escrever a partir de 3 fatores. Como a gente está estudando aqui as funções de segundo grau, a gente sempre vai poder decompor aquela expressão em 2 fatores do primeiro grau, perfeito? Sempre x, e aí na prática é como se fosse x, troca o sinal da raiz. Era 1/3, x, joga menos 1/3. X era menos 2, troca o sinal da raiz, mais 2. E não esquece de na frente colocar o coeficiente do a, no caso ali, o coeficiente a, que no nosso caso ali era o 3, tá bom? Ótimo. Conseguiu fazer por soma e produto? Perfeito. Não conseguiu? Lembra, a sua bengalinha de segurança vai ser a velha e boa fórmula de Bhaskara. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo que daqui a pouco eu vou trazer para vocês aqui, então, uma discussão sobre a questão do discriminante. Mas aí eu vou fazer os exemplos que a gente consegue com eles ir percebendo um pouquinho desse padrão. E a segunda função, que eu quero que vocês determinem aí as raízes ou os chamados zeros. Aliás, deixa eu só colocar aqui então, para não ter dúvida nenhuma, esses números, só para dar destaque, né, ao que a gente está estudando aqui agora. Esses números são as chamadas raízes da função. Perfeito? Esses números são as raízes, eles são importantes pra caramba. No gráfico a gente vai conseguir entender melhor a importância deles, perfeito? Principalmente quando a gente chegar no momento aqui desse módulo de tratar de estudo de sinal, isso aqui vai ser decisivo
saber identificar as raízes, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no segundo exemplo, então, que eu trouxe para vocês. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Brunão, o que você está me pedindo mesmo? Estou pedindo para você descobrir as raízes. Professor, você me falou que independentemente de qual seja o tipo de função, para descobrir a raiz, eu tenho que pegar aquela expressão igualar a zero, não é? Isso. Porque as raízes são os valores que anulam a função. Quando eu digo que anulam a função, isso é um rigor matemático. Trazendo para o português mais claro, são os valores que tornam y igual a zero, certo? Anular a função implica fazer o y ser igual a zero. Por isso que chama raiz ou zero. Vai ter a ver com a ideia de você pegar aquilo ali e igualar a zero, perfeito? Então aí eu fico com x ao quadrado menos 4x, x ao quadrado, menos 4x mais 4 igual a zero. Brunão, nessa aqui, velho, nessa aqui eu acho que rola um cálculo de cabeça. Perfeito. Como que seria o cálculo de cabeça? Soma. Soma é menos b dividido pelo valor do a. E o produto é o c sobre a, certo? Quando o coeficiente a é igual a 1, de maneira geral dá para lembrar, né, que a soma é só pegar o b e trocar o sinal, e o produto é o próprio valor do c, perfeito? Então, x ao quadrado menos 4x mais 4, como a já vale 1, você já pode ir no automático. A soma é o quê? É o b com sinal trocado, porque ela vem do menos b, certo? A soma é o b com sinal trocado, é menos o b. Então, ali, menos 4, a soma vai ter que dar 4. E o produto? O produto também vai ter que dar 4, certo? Então, a gente ficaria com soma igual a 4 e produto igual a 4. Consegue fazer de cabeça para mim aí o cálculo desses dois números que somados dão 4 e que multiplicados dão 4? Pô, não, saiu de cabeça, velho, sem problema nenhum. Tô até estranhando aqui. Mas saiu de cabeça, Bruno. É o 2 e o 2. Tá errado? Nada, tá perfeito. Confia em você, confia no seu taco, é isso mesmo. 2 mais 2 vai dar 4. 2 vezes 2 vai dar 4. Então acabou. Você conseguiu descobrir as raízes sem a necessidade de aplicar a fórmula de Bhaskara. Tá percebendo? Você tem que ter manha aí para tudo. Se for algo um pouquinho mais complexo, se o cara não tiver ali com boa vontade para te ajudar, a fórmula de Bhaskara vai ser o que vai te salvar. Perfeito? É a sua bengalinha de segurança. Vai tratar bem, com carinho, vai memorizar para sua prova, sem problema nenhum. Agora, se conseguir fazer de cabeça, bom para você mesmo. E ainda assim, eu vou deixar indicado, vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu vou fazer isso, tá bom? Eu vou deixar indicado o cálculo pela fórmula de Bhaskara, justamente para a gente se atentar à questão do discriminante. Mas as raízes, a gente já sabe quais são. Uma raiz vai ser 2, perfeito? E a outra raiz também vai ser 2. A gente diz aqui, então, que é uma raiz de multiplicidade 2. Cuidado, porque aqui, coincidentemente, a minha raiz foi 2. E aí, quando eu digo para vocês que é uma raiz de multiplicidade 2, pode ficar parecendo que essa minha fala tem a ver com o fato de que as raízes foram iguais a 2, mas não é isso não. A gente diz ali que x igual a 2, ela é uma raiz de multiplicidade 2, porque a raiz 2 aparece duas vezes. Se a minha função polinomial ela é de segundo grau, ela pode ter até duas raízes, certo? Nesse caso aqui, essa função polinomial ela tem duas raízes que são reais iguais a 2. Então, por isso que a gente diz que ela é uma raiz de multiplicidade 2, ok? A forma fatorada, só para já deixar avisado, a forma fatorada vai ser assim, ó. Y, que é igual ao A. Quem que é o A? O A é o 1, certo? Que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Então, essa aqui, ó, a gente diz que é a forma fatorada dessa expressão. E aí, como é x menos 2 que multiplica x menos 2, eu poderia deixar indicado como se fosse x menos 2 ao quadrado. E, sim, para quem já tem aí a manha, isso aqui é um produto notável, não é não, Bruno? Sim, é o chamado trinômio quadrado perfeito que a gente fala, né? Aquela expressão que está ali, x ao quadrado menos 4x mais 4, é o que a gente chama de um trinômio quadrado perfeito. Para quem já tem a manha, poderia ter chegado a essa forma fatorada através do cálculo ali, né, do produto notável, do processo de fatoração, que seria o trinômio quadrado perfeito. Ótimo. Vamos fazer por Bhaskara, tá bom? A gente já sabe que as raízes são 2 e 2, mas eu quero que vocês fiquem atentos aqui então a um detalhezinho. Vamos lá. Se eu fosse por Bhaskara, eu teria isso aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Quem que é o meu b? Meu b é menos 4. Então a gente fica com menos 4 ao
quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que foi 1, vezes o valor do C, que foi 4. Perfeito? Esse menos 4 ao quadrado vai ter que dar 16. 4 vezes 1 vezes 4 também vai ter que dar 16. Meu discriminante, então, ficou igual a quanto? Meu discriminante ficou igual a 0. Aí vai entendendo a lógica da coisa. Cheguei num ponto aqui que se eu estou indo por Bhaskara, meu discriminante deu 0. O que será que vai fazer? O que esse discriminante igual a 0 vai acabar trazendo para mim de consequência quando eu for seguir o cálculo? Olha para cá. O meu x, então, seria menos b, ia ficar lá, ó, menos 4, mais ou menos a raiz de 0, dividido por 2 vezes o valor do a. Só que, quanto que vai ser a raiz quadrada de 0? A raiz quadrada de 0, pede para calcular a raiz quadrada de 1.225, de 3.600, mas não pede para calcular a raiz de 0 não, Bruno. Raiz de 0, velho, deu branco aqui. Raiz de 0 é 0, gente. Que número que elevado ao quadrado vai dar 0? Vai ser o próprio 0, certo? Então, quando eu faço ali menos 4, menos 4 vai dar 4. Aí, quando eu for fazer mais ou menos a raiz de 0, vai ser mais 0 e menos 0. No fim das contas, não vai mudar. Então, é por isso que você vai entender o motivo da gente ter encontrado duas raízes iguais. Quando o meu discriminante é 0, e quando eu chego ali então naquele ponto de fazer mais ou menos a raiz de 0, no fim das contas, 4 mais 0 ou 4 menos 0 vai dar tudo a mesma coisa. 4 mais 0 sobre 2 e 4 menos 0 sobre 2, isso aqui tudo vai dar a mesma coisa. Que vai ser quanto? Que vai ser aquele 2 que a gente já tinha encontrado ali de cabeça. Perfeito? Mas aí eu preciso ir, para você ir entendendo onde eu vou chegar, você começa a comparar a questão das raízes que a gente está encontrando, do fato de elas serem iguais, de elas serem distintas, com o discriminante. Nesse exemplo anterior, a gente encontrou duas raízes diferentes. Cada uma dessas raízes aqui, a gente diria que ela tem multiplicidade 1, né? Cada uma dessas raízes aparece aqui uma vez. E olha as raízes e olha o discriminante. O discriminante, no meu primeiro exemplo, ele tinha sido um número positivo. E aí linka as ideias. Olha, quando eu fiz ali mais ou menos a raiz de 47, aí fazer mais ou menos 7, menos 5 mais 7 me leva para um número. Menos 5 menos 7 me leva para outro. Aí eu cheguei em dois valores que são diferentes. Quando aqui no meu segundo exemplo eu apresentei para você um discriminante nulo, quando eu faço mais 0, menos 4 mais 0 e 4 menos 0, esses dois valores acabam me levando, né, essas duas contas me levam para um valor comum. Isso porque o discriminante foi 0. Agora vamos dar uma olhadinha no terceiro exemplo, que é esse que está aqui. Y igual a x ao quadrado mais x mais 1. X ao quadrado mais x mais 1, vamos lá. Brunão, quero fazer por soma e produto. Beleza. Soma é menos b sobre a, produto é c sobre a. Menos b sobre a e c sobre a, vamos lá. Aqui é aquela história de que o coeficiente é 1, então, no fim das contas, quando o coeficiente é 1, a soma é só pegar o b e trocar o sinal, e o produto é só manter o valor de c. Perfeito? Então, se o meu b ali vale 1, minha soma teria que ser menos 1, ok? E c sobre a teria que ser 1. Então, eu preciso, aí do outro lado, se você quisesse trabalhar com isso aqui usando soma e produto, eu precisaria que você somasse dois números que de cabeça dessem menos 1 e que multiplicados dessem 1. Ah, quero usar soma e produto. Isso. Então, soma vai ter que dar menos 1, produto vai ter que dar 1. Soma vai ter que dar menos 1, produto vai ter que dar 1. Pô, Bruno, me embolei, não consegui fazer de cabeça. Que bom, fico até feliz. Ah, Bruno, eu consegui fazer de cabeça. Então, você é muito ninja, né? Você está muito aqui no grupinho das exatas, você está muito afiado nas exatas. Porque se você conseguiu descobrir de cabeça os dois números que somados dão menos 1 e que multiplicados dão 1, você apresentou para mim aí dois números complexos. Sim, dois números complexos. Existem dois números que não são números reais, eles não pertencem ao conjunto dos números reais que a gente fala. São dois números complexos. E somados dão menos 1 e multiplicados dão 1. Então, o que eu preciso que você entenda é o seguinte: eu não vou chegar aqui nesses valores complexos porque a gente não vai estudar isso dentro da parte de função de segundo grau, certo?
Mas a gente conseguiria encontrar, sim, dois números, mostrar matematicamente que existem dois números que somados dão menos um e que multiplicados dão um. Só que esses dois números, eles não são reais, eles são complexos. E aí, por isso, eu falo que é importantíssimo que vocês tenham a fórmula de Bhaskara como uma segurança, por quê? Se você começa a tentar fazer cálculo e não sai, a fórmula de Bhaskara te confirma o que você não está conseguindo fazer de cabeça. Por que talvez você não esteja conseguindo fazer de cabeça? Justamente porque o discriminante vai ser negativo. Se o discriminante é negativo, você está lidando com números complexos e fazer conta de cabeça com um número complexo, olha, eu tiro o meu chapéu para você. Se a gente for trabalhar aqui então com o meu discriminante, o discriminante confirma o que eu estou te falando. Ó. O discriminante vai ser b ao quadrado, vai ter que ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que também foi 1. Então, 1 ao quadrado vai ter que dar 1. Menos 4 vezes 1 vezes 1 vai ter que dar menos 4. O meu discriminante aqui, então, teria que ser o quê? Teria que ser menos 3. 1 menos 4 vai ter que dar menos 3. E aí, por que que eu não vou encontrar raízes reais? Porque quando eu chegasse ali na história de fazer menos b, mais ou menos a raiz do meu discriminante, eu teria que fazer menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3. A raiz quadrada de menos 3, ela existe? Sim, ela existe. Ela é a mesma coisa que raiz de 3 vezes isso, só que é uma raiz complexa, que a gente não vai estudar aqui. Então, não existe dentro do conjunto dos números reais número que elevado ao quadrado deu menos 3. Esse número existe dentro do campo complexo, só que a gente não vai estudar isso aqui. Então, o que o discriminante negativo te indica? O discriminante negativo te indica que aquela função que está ali, ela não tem solução real. Ela não tem raízes dentro do conjunto dos números reais. Eu vou precisar que vocês fiquem atentos a isso, porque isso vai trazer uma interpretação gráfica para a gente. Então, eu vou deixar indicado para vocês aqui, olha, se eu fosse fazer a fórmula, eu ficaria com isso aqui, olha, x é igual a menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de menos 3, sobre 2 vezes o valor do a. Só de curiosidade, os dois números seriam esses, tá? Ó, menos 1 mais raiz de 3i sobre 2, menos 1 menos raiz de 3i sobre 2. Se eu somar esses dois monstrinhos, vai dar menos 1. Se eu multiplicar esses dois monstrinhos, vai dar 1. Só que se você fez isso de cabeça, por isso que eu falei, eu tenho medo de você. Você tinha que estar estudando para outro concurso, vai fazer prova da NASA. Se você fez isso aqui de cabeça, você está num outro patamar, meu amigo. Então aqui, ó, trazendo para uma situação normal de temperatura e pressão, quando você chegasse nesse resultado aqui, ó, você ia indicar então que essa função não possui raízes reais. Perfeito? E aí a gente vai então ficar atento ao que isso vai trazer para a gente de interpretação gráfica. Tá bom? O que eu queria que vocês percebessem? Vamos lá. E por que o delta recebe o nome de batismo como sendo discriminante? Ele discrimina a quantidade de raízes que eu vou ter. Quando eu tenho uma função de segundo grau, eu tenho três possibilidades. Ou o meu discriminante vai ser positivo, ou o meu discriminante vai ser igual a zero, ou o meu discriminante vai ser negativo, certo? Sempre que o meu discriminante for positivo, não me interessa que número positivo é esse. Pode ser um número positivo para o qual a gente não tem uma raiz exata, não tem problema, mas eu estou falando questão de sinal. Sempre que você faz o cálculo do discriminante, b ao quadrado menos 4ac, e esse discriminante é positivo, eu tenho duas raízes reais e distintas. Então, quando o discriminante é positivo, além de eu ter duas raízes, eu tenho a garantia de que eu tenho duas raízes, eu tenho a garantia de que essas duas raízes são reais e que elas têm que ser diferentes umas das outras. Isso cai em prova, eu vou precisar que vocês fiquem atentos a isso, tá bom? Discriminante maior do que zero são duas raízes distintas e necessariamente duas raízes reais. Quando o meu discriminante for igual a zero, como aconteceu aqui, quando o meu discriminante for igual a zero, obrigatoriamente eu encontro duas raízes que são números reais. Só que essas duas raízes, elas têm que ser iguais. Podem ser duas raízes positivas, negativas, mas não interessa. Vão ser duas raízes que necessariamente pertencem ao conjunto dos números reais, só que elas vão ter que ser iguais. É uma raiz que a gente fala de multiplicidade 2. E sempre que o discriminante for negativo,
eu digo que a função não apresenta raízes reais. Raiz, ela vai ter. Isso é um teorema que a gente tem, né? O teorema fundamental da álgebra. Se o meu polinômio é do segundo grau, existem duas raízes que sejam, né? Que na pior das hipóteses sejam complexas, mas existem dois números que iriam satisfazer aquela expressão que está ali. Só que são, então, duas raízes que não são reais. Sempre que o discriminante é negativo, eu não tenho raízes reais. Perfeito? Cuidado, só para que eu já vi isso cair como questão de concurso, às vezes concursos locais, né, que tem bancas ali que vão querer tentar pegar o cara no detalhezinho, no cantinho de livro. Aquela função que está ali, por exemplo, ela não possui raízes. Questionável, ela não possui raízes o quê? Reais. Eu posso entender que ela tem duas raízes complexas, então é importante vocês ficarem atentos a isso que eu estou anotando. A função que está ali, ela não possui raízes dentro do conjunto dos meus reais. E isso por quê? Por conta do seu discriminante. Bom, seu discriminante negativo. Então aqui eu coloquei para vocês na sequência isso que a gente viu aqui, tá bom? Uma função de segundo grau pode admitir duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz real, tá bom? O que vai determinar o número de raízes é o valor do discriminante. Então tá aqui. Se o discriminante for maior do que zero, a função admite duas raízes reais e distintas. Se o meu discriminante for igual a zero, a minha função admite uma única raiz. Vamos deixar indicado aqui, olha, uma raiz, coloca assim para mim, olha, raiz de multiplicidade, 2, perfeito? Raiz de multiplicidade 2. E se o A for menor do que zero, a gente diz que essa função que está aqui, ela não vai admitir raízes reais. Ok? Isso aqui cai em prova, tá bom? Bom, aí agora, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos começar já a preparar terreno. Lembra o que a gente falou sobre raiz? Raiz é o valor que anula a função. Anular a função implica fazer o seu y ser igual a zero. Nessa função que está aqui, quais são os pontos que tem y igual a zero? O menos 2 tem o seu y valendo zero e o 2 tem o seu y valendo zero. Vamos falar do básico? Por isso que eu falo, não adianta eu avançar com você se a gente não conseguir falar do básico. Quais são as coordenadas desse ponto? Coordenadas de um ponto. Todo ponto marcado no gráfico tem que ter uma coordenada x e uma coordenada y. Então aqui, ó, esse ponto aqui tem coordenadas menos 2 e 0. Esse ponto aqui tem x igual a 2 e y igual a 0. Então você está percebendo? Olha aqui o y deles, olha. O y deles é 0. Então, esses dois números aqui, ó, o menos 2 e o 2, são os dois números que vão anular essa função. Se você pegar essa expressão que está aqui, e se nessa expressão você substituir o x por menos 2, se você substituir o x ali pelo 2, você vai perceber que esses valores aqui vão ficar anulados. Então, só para você entender, aqui o gráfico está pronto. Mas como que quem foi esboçar o gráfico, que seja um software, seja lá o que for, como que ele raciocinou para chegar ali naquele menos 2 e 2? O caminho seria o de encontrar as raízes. Como que eu faria para encontrar as raízes dessa função que está aqui? Ora, menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Menos x ao quadrado mais 4 igual a 0, como que eu resolvo essa equação que está aqui? Você pode usar a soma e produto, certo? A soma ali não é menos b sobre a, o b não vale 0, então a soma teria que dar 0 e o produto teria que ser menos 4. O produto teria que ser 4. Quanto que vai dar? Quais são os números que somados vão dar 0 e que, desculpa gente, o produto tem que dar menos 4. E que multiplicados dariam menos 4, porque o produto é c, que é o 4, sobre o a, que é menos 1. 4 dividido por menos 1 daria menos 4, perfeito? Quais seriam os dois números? Aqueles ali, o menos 2 e o 2. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Como é uma função, como é uma equação que tem o b igual a 0, um caminho que a gente direciona a vocês, pode usar Bhaskara aqui também. Fórmula de Bhaskara, você pode usar para resolver qualquer equação de segundo grau. Naquela que está ali, se você não quiser usar soma e produto, e também não quiser usar Bhaskara, como ela tem b igual a 0, a gente orienta a isolar o c, né? É um caminho mais rápido para poder resolver esse caso específico. Seria o menos x ao quadrado igual a menos 4. Aí você pode multiplicar por menos 1. X ao quadrado fica igual a 4.
Aí você ia concluir, então, olha, que o seu x teria que ser mais ou menos a raiz de 4. Lembra que sempre que eu tenho um expoente par, na hora de tirar a raiz, eu tenho mais ou menos aquela raiz. Quanto que é a raiz de 4? Vai dar 2. Então, os meus valores de x aqui seriam o quê? Seriam mais ou menos 2. Então, é por isso, ó, raiz x igual a 2, raiz x igual a menos 2. De onde que surgem esses números aqui, então? De onde que surgem esses números que são a interseção da parábola com o meu eixo x? São as raízes da função. Então, olha para esse gráfico que está aqui. Está vendo essa função que está aqui? Ó, x ao quadrado menos 2x menos 3. Olha onde que a parábola está tocando no eixo x. São os pontos de interseção que a gente fala, né? A parábola está interceptando o eixo x em quais pontos aqui? Não, a parábola está tocando no eixo x aqui, ó, no menos 1 e aqui no 3. Perfeito. Olha para cá para você perceber se não faz sentido. Vamos pensar em soma e produto para essa expressão que está aqui. Qual teria que ser a soma? A soma teria que ser menos b dividido pelo a, né? E o que seria o produto? O produto seria c sobre a. Então me ajuda aqui, ó. Como a vale 1, a soma é só pegar o b e trocar o sinal. Menos 2, se eu trocar o sinal, a soma vai dar 2. E o produto? C sobre a, daria o menos 3. Então olha para cá. Veja se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. Menos 1, se eu for somar com 3. Menos 1 somado com 3, está dando quanto? Está dando 2. Perfeito? Depois, menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar menos 3. Perfeito? Então aqui, ó, você percebe, aí você começa a ir linkando as ideias. Lembra o que eu falei, gente? Função de segundo grau é tudo receita. Você só vai ter que conhecer as artimanhas aqui para lidar com ela, porque é tudo receita, tá tudo radiografado e tudo vai se encaixando. Então, o que você viu agora há pouco comigo de soma e produto, você começa a entender isso ali no gráfico. A interseção, a parábola intercepta o eixo x nas raízes. Então, tudo tem que ter coerência. Peraí, então se eu somar essas raízes, menos 1, se eu for somar com 3, tem que bater a soma que vem lá da expressão algébrica. O geométrico tem que complementar o que é o algébrico, certo? Então, menos 1 com 3 vai dar 2. Perfeito. No algébrico eu vi que a soma tinha que ser 2. Menos 1 vezes 3 está dando menos 3. Isso, lá no que era uma expressão algébrica, eu já tinha visto que o produto tinha que dar menos 3. Ah, beleza, fez sentido. Isso, perfeito? E claro, né? Para a gente construir o gráfico, eu poderia ter feito isso. Ah, pô, dois números que somados dão 2 e que multiplicados dão menos 3. Consegue fazer de cabeça? Consigo, perfeito. Menos 1 e 3. Não consegue? Seria partir para a Bhaskara. Ia perceber, inclusive, agora deixa eu ir tratando aqui o que eu preciso. A gente não está vendo ali que aquela parábola está tocando em dois pontos diferentes? O que você pode garantir para mim, mesmo sem eu ter feito a conta ainda sobre o discriminante? Vai juntando as peças, que agora eu vou começar a te puxar, beleza? O gráfico ali não tem dois pontos de interseção? Tem. Então significa que ela tem duas raízes que são reais e distintas. Quando que eu tenho uma situação em que eu tenho duas raízes? Quando o meu discriminante, quem marca para mim, guarda para mim, quem marca para mim a quantidade de raízes é o discriminante. Se são duas raízes, é porque com certeza o discriminante relacionado àquela expressão que está ali tem que ter sinal positivo. Com certeza, mas você não fez a conta. Isso, mas eu te garanto que se tem duas raízes é porque o discriminante é positivo. Não acredito, Bruno. Então vamos ver. Aí faz sentido para você. Olha meu discriminante, ó. Seria b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que foi 1, vezes o valor do c, que foi menos 3. Confirma comigo que vai ter que sair um número com sinal positivo. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 3 vai dar 12. Olha para cá, ó. 4 mais 12 saiu quem? Saiu um número que era positivo. Se tem duas raízes reais e distintas, o discriminante tem que ser positivo, como aconteceu ali. Perfeito? Então, conseguiu sobreviver às ideias desse bloco? Ó, importantíssimas. Eu te mostrei. Conta como que você faz para calcular as raízes. Qualquer função de segundo grau. Você pode tentar trabalhar com soma e produto? Sim, sempre vai dar certo soma e produto. Menos b sobre a, c sobre a. É fato. Toda expressão de segundo grau vai ter que ter soma dos valores que a anulam, como menos b sobre a e c sobre a. Qual que é o perigo?
de você depender exclusivamente de soma e produto. A coisa tem que estar muito redondinha para você. Por quê? Ou você tem que ser ótimo de cálculo de cabeça, ou você tem que contar muito com a sorte para que os coeficientes sejam bem palpáveis. Porque se soma e produto não te ajudar, é Bhaskara que sempre te salva, perfeito? Então, se der para resolver por soma e produto, perfeito, ok? Bom para você que ganhou tempo. Começou a tentar fazer de cabeça, tá fazendo uma conta, não fecha, tá fazendo outra, não fecha, volta para Bhaskara, volta para o básico, volta para a bengalinha de segurança. Discriminante b ao quadrado menos 4ac, fórmula de Bhaskara propriamente dita, menos b mais ou menos raiz do discriminante dividido por 2a, perfeito? A partir do discriminante, você já consegue prever o que vai acontecer sobre o número de raízes. Discriminante maior do que zero, sempre duas raízes reais e distintas. Discriminante igual a zero, sempre, é padrão, é receita de bolo, é radiografar a função. Discriminante igual a zero, sempre, uma raiz. A gente fala que tem multiplicidade 2. Sempre que o delta for menor do que zero, a função não admite raízes reais. Perfeito? E no gráfico, onde que eu vou enxergar essas raízes? Os pontos que a parábola tocar lá no meu eixo X. Só para fechar, já começar a preparar terreno, Brunão, aí agora, velho, me veio uma dúvida aqui no final, né? E aí você falou para mim, Brunão, que essa função que tá aqui, ela não possui raízes reais. Se a parábola não tem raízes reais, como que ela vai tocar o eixo X? Porque aí, ó, só para eu entender aqui, Brunão, olha só. Essa que tá aqui, por exemplo, eu sei que ela toca num terço e no menos 2. Então é como se fosse alguma coisa meio assim, né, Bruno? Ó, tá aqui, ó, o menos 2. Vou fazer um esboço rapidinho, tá, gente? Ó, menos 2 e tá aqui um terço. Ela tem A positivo. Então, Bruno, como que eu fico sabendo se a parábola tá com a concavidade para cima ou para baixo? De acordo com A. Como o A é positivo, a parábola teria concavidade virada para cima. Então, a gente ainda vai melhorar bem isso aqui. Mas, ó, um esboço de um gráfico para essa função seria tipo esse. Então, aí você percebe que a parábola está tocando aqui no eixo X nos dois pontos, nas duas raízes, né? E essa que está aqui? Pô, Bruno, essa que está aqui já começou a pegar, mas ainda assim eu consegui meio que esboçar uma ideia, porque ó, você falou para mim que são duas raízes reais iguais e que as raízes elas são o ponto de interseção do gráfico com o eixo X. Então, se tem duas raízes iguais a 2 é porque a parábola só pode tocar num ponto, né, Bruno? Não tem como eu marcar 2, 2, né? É isso mesmo, não tem como você marcar 2 duas vezes o 2. Então você coloca o 2 aqui e faz essa parábola passar no 2. Então ela vai ter que passar meio que assim, ó. Ó, certo? Fazendo um movimento semelhante a esse aqui, ó. Ela não pode cortar em dois pontos, porque ela não tem duas raízes. Então é como se o eixo X fosse ali um referencial para ela. A parábola ela fica toda acima, digamos, do eixo X, né? Tocando no eixo X apenas no 2. Pô, Brão, mas e nessa que tá aqui, cara? E não tem raízes reais? Quando não tem raízes reais, você conclui que não vai ter interseção com o eixo X. Como que eu faço isso? Aí é como se a parábola estivesse voando, que eu falo, né? Ó, é como se ela estivesse aqui, ó. Assim, ó. Ela tá toda acima. Certo? Seria uma situação semelhante a essa que tá aqui. A gente ainda vai melhorar isso. Vai conseguir saber ali que ponto que é aquele que é o mínimo. Mas, no primeiro momento, o que a gente tem até agora, seria isso. O A positivo com cavidade virada para cima. Como não tem raízes reais, pelo fato do discriminante ser negativo, eu não tenho como fazer esse gráfico tocar no meu eixo X. Então ele fica o quê? Todo acima. Só para você entender e já começar a criar significado, se a parábola ficou toda acima, sabe o que eu te garanto? Que você pode enfiar ali no lugar do X o número que passar na sua cabeça. Tá vendo aqui, ó? Nesse X, você pode enfiar o número que você quiser. Um número muito grande, um número muito pequeno, um número fracionário, um número negativo, um número positivo, enfia ali o número que você quiser. Nunca vai sair dali um número negativo. Por quê? Porque no gráfico, eu estou vendo que o gráfico está todo acima do eixo X. Então, significa que ele vai produzir para mim apenas valores, pode fazer o teste. Para aquela expressão que está ali, x ao quadrado mais x mais 1, nunca vai sair dali um resultado com sinal negativo. Perfeito? É uma situação, então, se fosse, por exemplo, eu estou modelando o lucro da minha empresa. E aí eu percebi que o lucro da minha empresa é modelado por aquela expressão. Que ótimo, sinal então de que a sua empresa só te dá o quê? Valores positivos, só te dá lucro realmente, ela não te dá prejuízo, certo? É o tipo de expressão, se fosse para modelar lucro,
qualquer coisa do tipo, estaria ótimo. Por quê? Porque não tem como gerar valor negativo, tá bom? Maravilha, meus queridos. Então, com isso, vou fechar com vocês esse bloco e daqui a pouquinho a gente volta e continua.